Olá, amados ouvintes! Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o pastor Alexandre. E hoje eu quero convidar os meus amados ouvintes a ouvir mais uma história emocionante da Bíblia Sagrada. Isso mesmo, a história de Rubens. Quem foi Rubem na Bíblia Sagrada? Filho de Jacó? Elia. Bom, Rubem foi o filho primogênito de Jacó e ancestrais dos Rubenitas, que formavam uma das 12 tribos de Israel. A história de Rubem na Bíblia ficou conhecida por sua inconstância. Se por um lado ele demonstrou piedade e dignidade, por outro lado ele demonstrou fraqueza quando esteve envolvido numa imoralidade com Bila, a concubina de seu pai, Jacó. Rubem era filho de Jacó com Lia. A Bíblia diz que quando Jacó foi a Padã-Arã para buscar uma esposa entre suas parentelas enquanto fugia da ira de seu irmão Esaú, ele se apaixonou por Raquel, irmã de Lia e filha de Labão. Então Jacó fez um acordo com Labão para poder casar com Raquel. Mas Labão trapaceou e, ao invés de lhe dar como esposa Raquel, lhe deu a Lia. Depois de um novo acordo, finalmente Jacó pôde se casar com Raquel, mas ele teve de continuar casado também com Lia. A vida conjugal das duas irmãs foi intensa. Rivalidade. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel, enquanto Lia experimentava a rejeição emocional de seu marido. Mas por um outro lado, o texto diz que Deus fez com que Lia fosse fértil, enquanto Raquel não podia ter filho. E foi nesse contexto que Rubem nasceu. O nascimento de Rubem ocorreu em Padã-Arã. O nome de Rubem no hebraico significa literalmente um filho, e está em conexão com a declaração feita por Lia no momento de seu nascimento. Porque o Senhor viu da minha aflição, por isso agora me amarás o meu marido. Gênesis capítulo 29, versículo 32. Depois de seu nascimento, Rubem é citado novamente na Bíblia, num episódio que também envolveu a disputa entre sua mãe Lia e sua tia Raquel. O texto bíblico informa que Rubem estava no campo durante colheita de trigo, quando encontrou algumas mandragoras e resolveu dar-lhe a sua mãe. Naquele tempo, as mandragoras eram usadas como um afrodisíaco e as pessoas acreditavam que ela possuía certas propriedades que podiam favorecer a fertilidade das mulheres. Então, quando Raquel viu as mandragoras que Rubem tinha encontrado nas condições de esposa favorita, ela fez um acordo para que Lia lhe entregasse as mandragoras, em troca de poder passar uma noite com Jacó. Obviamente, Raquel estava errada, pois o poder sobre a vida estava nas mãos de Deus, e não supostamente na propriedade afrodisíaca das mandragoras. Inclusive neste episódio que quem acabou engravidando foi Lia, e não Raquel. Tempos depois, quando Rubem já era um homem formado e a família de Jacó estava vivendo em Migal-Eder, ele cometeu um erro muito grave e ficou marcado de forma negativa por isso. A Bíblia diz que Rubem se envolveu em um relacionamento torpe e ilícito com Bila, a concubina de Jacó, Gênesis 35, versículo 21. O texto bíblico não traz detalhes sobre este episódio, mas deixa claro que Rubem dormiu com Bila. Os estudiosos argumentam que talvez a atitude de Rubem tenha sido motivada por um propósito estratégico e político dentro do clã de Jacó, do que simplesmente por desejo.
Pode ser que, ao se deitar com Bila, Rúben quisesse garantir que a serva pessoal de Raquel não tivesse qualquer chance de suplantar sua mãe, Lia, como a esposa principal de Jacó, uma vez que Raquel, a esposa a quem Jacó amava, havia morrido. Outra possibilidade é de que Rúben pretendia assumir a liderança da família de Jacó, visto que no Antigo Testamento, no Oriente Próximo, às vezes um filho se apoderava da liderança da família ao tomar a concubina com seu pai. Seja como for, o escritor do livro de Gênesis apenas informa que Jacó ficou sabendo que Rúben havia feito, mas não registrava suas emoções imediatas. Aparentemente, Jacó ouviu em silêncio, mas ele não se esqueceu do pecado de Rúben, e isso teve grandes implicações em sua bênção final. Se Rúben agiu de uma forma desprezível ao dormir com Bila, pelo menos ele foi o mais sensato no episódio do atentado contra José, quando seus irmãos resolveram matar José por inveja. Foi Rúben quem o persuadiu a não cometer este crime. Ao invés disso, Rúben aconselhou que seus irmãos colocassem José numa cova com a intenção de mais tarde poder libertá-lo. Depois, quando os outros irmãos de José o venderam aos ismaelitas, Rubens não estava presente. Inclusive, ele ficou angustiado quando mais tarde encontrou vazia a cova em que José estava. Gênesis capítulo 37, versículo 21 ao 29. Depois, quando Rúben e seus irmãos estavam no Egito adquirindo cereais durante o tempo de fome, ao serem pressionados na trama armada por José, a quem não tinha reconhecido, Rúben interpretou que aquela situação complicada era resultado do juízo de Deus pelo que eles tinham feito contra José. Gênesis capítulo 42, versículo 22. Inclusive, quando os irmãos de José precisaram levar Benjamim ao Egito, Rúben ofereceu seu próprio filho a Jacó como garantia da segurança de Benjamim. Gênesis capítulo 42, versículo 37. Então, finalmente, José revelou sua verdadeira identidade e levou toda a família de seu pai para o Egito. Rúben imigrou para as terras egípcias com seus 4 filhos. Gênesis capítulo 46, versículo 8 e 9. Quando Jacó abençoou seus filhos antes de morrer, Rúben acabou recebendo um tipo de antibênção por causa do seu pecado com Bila. Ele foi privado da liderança que o primogênito tinha direito. Naquela ocasião, o texto bíblico diz que Jacó declarou sobre Rúben: Rúben, tu és o meu filho primogênito, a minha força e o meu princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste subindo a minha cama. Gênesis capítulo 49, versículo 3 e 4. Como Simeão e Levi também perderam a liderança por causa de seus pecados, Judá foi quem assumiu a proeminência entre seus irmãos. Gênesis capítulo 49, versículo 8 ao 12. A descendência de Rúben não foi privada de receber uma herança na distribuição das terras quando o território de Canaã foi conquistado pelos filhos de Israel. Assim, os descendentes de Rúben organizaram em 4 clãs principais, formando a tribo de Rúben, e habitaram em território ao leste do Mar Morto, que fazia fronteiras com o território ocupado pela tribo de Gade. E esta foi a história de Rúben, amados irmãos. Que história maravilhosa! Espero ter agradado a vida dos meus amados ouvintes. Desde já eu quero agradecer e fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.